Lembro que no dia 26 de maio, o grupo parlamentar do Partido Socialista foi o primeiro, em conferência de imprensa também, se pronunciar no sentido de alertar o Governo Regional para uma eventual suspensão das negociações da extensão dos benefícios fiscais às empresas que estão hoje do Centro Nacional de Negócios da Madeira. Alertamos e, ao mesmo tempo, demonstramos uma surpresa significativa pelo facto de isto estar a acontecer e ninguém saber absolutamente de nada. O Governo Regional, que é obviamente a entidade que está no campo das negociações, é ele que está sentado na cadeira do poder, andava a esconder uma situação desta gravidade. Ora, no dia seguinte, sem mais demora, o Governo Regional emitiu dois comunicados. Não foi um, foi dois comunicados, um da Presidência do Governo e outro da Secretaria Regional das Finanças. Ora, um dos comunicados, pura e simplesmente não esclareceu nada. Leio só o último parágrafo e a conclusão do comunicado da Secretaria Regional das Finanças. Diz que a solidariedade efetiva com os superiores interesses da região execram a visão paroquial obsessiva e catártica das questões por eles envolvidas. Não sei o que isto significa, mas enfim, o que nós gostaríamos era uma explicação clara do Sr. Governo Regional sobre porque que houve um cancelamento das negociações em que ele próprio esteve sentado à mesa das negociações. Aliás, nem sequer sou eu que digo, a própria imprensa diz basicamente que a resposta da Secretaria Regional do Plano e Finanças não esclarece nada, antes aponta a resposta para o Governo da República. Ou seja, isso não era o que nós entendíamos que devia ser feito, queríamos um esclarecimento. O outro nem vale a pena fazer comentários, porque o outro esclarecimento, pura e simplesmente, é um hino ou insulto, como é habitual no governo do PSD, e obviamente nós nem vamos comentar essa matéria, porque o que nos interessa é falar de forma séria sobre esta questão. Além disso, no comunicado do Secretaria Regional, afirma ainda uma outra coisa que merece referência, é que o Sr. Presidente do Governo, em abstrato, no fundo a Secretaria Regional, afirma ter feito todas as diligências no sentido de retomar este processo, portanto está tudo feito, e além disso envolveu dezenas de pessoas que se pronunciariam e ajudariam neste processo. Ora, cabe hoje dizer que esse tudo feito parece que foi muito pouco ou então foi mal feito, porque apesar de tudo o que parece é que as coisas não estão a andar em conformidade, e as dezenas de pessoas, pelos vistos, foram mal escolhidas porque ou são incompetentes ou afinal fizeram o contrário do que o Sr. Governo pediu para fazer. Ora, depois disto, em que o Sr. Presidente do Governo Regional e o Sr. Secretário-Geral das Finanças disse que estava tudo feito e que o PS estava a mentir e estava a levantar uma questão que não era relevante, eis que o senhor, numa comissão regional do PSD, portanto aqui nem vou separar as coisas, levantou a questão como um problema de fundo da região. Ora, por um lado, estava tudo feito, estavam as pessoas envolvidas, passado pouco tempo, na comissão regional, já está tudo perdido e passa a desconfiar do processo que ele próprio tinha dito que estava tudo feito. Isto não acabou por aqui. A 31 de maio, Alberto João Jardim, na circunstância da visita do Sr. Primeiro-Ministro Sócrates, numa passagem vindo da Venezuela, numa passagem pela Madeira, afirma basicamente o seguinte, e eu gostaria também de ler, para que não haja dúvidas sobre aquilo que o Sr. Presidente do Governo disse na altura. O Sr. Presidente do Governo disse o seguinte: o líder executivo madeirense referiu que a negociação entre o Estado português e Bruxelas sobre o alargamento do regime fiscal da Zona Franca da Madeira é uma questão de timing, não estando em causa a continuidade daquela praça. Uma mensagem sublinhada após o encontro, blá blá blá. O que há aqui é um problema de prazos, afirmou o Presidente do Governo Regional da Madeira. E depois continuou a dizer que o seguinte, que o Governo da República não julga oportuna a apresentação de uma nova proposta junto à União Europeia, e depois que o Jardim avançou, e isto é importante que se ouça, avançou a ver um acordo com o Primeiro-Ministro, vou repetir, um acordo com o Primeiro-Ministro para a preparação de um novo modelo de regime fiscal mais eficiente para empresas não financeiras sediadas no Centro Nacional de Negócios da Madeira. O que se entende é que isto tem que ser feito numa outra altura, sublinha o Presidente do Governo Regional da Madeira. Ora, eu confesso que estou algo confuso, porque entre já ter tudo feito, depois não está tudo bem, é preciso desconfiar disto, e depois ver dizer que afinal é uma questão de timings e que tem uma proposta apresentada, preparada, mais eficiente, melhor do que a que tinha, isto é uma história muito mal contada. Mas como sabem, as coisas não acabaram por aqui. Na outra, mais uma comissão regional, o Sr. Presidente do Governo volta à carga e nesta altura faz pior, que diz que pede a demissão do Sr. Ministro das Finanças. Como se
numa atitude algo patética, como se o Ministro das Finanças fosse uma figura separada e completamente sem nenhuma ligação com o Sr. Primeiro-Ministro. Obviamente que não é assim que funciona, e isto demonstra, de facto, sobretudo em primeira análise, um desnorte total, conforme nós já sublinhamos, e uma falta de responsabilidade na gestão e na condução dos assuntos que são do interesse da Madeira. Ora, estas trapalhadas que eu acabei de referir, não foi eu que inventei, são as que estão escritas em pouco tempo, em menos de um mês, e que estão demonstradas pelo próprio Sr. Presidente do Governo, demonstra aquilo que nós dissemos. O Governo Regional não tem uma estratégia para a praça financeira. O Governo Regional largou de forma deliberada e, enfim, injustificável o interesse da praça financeira para a Madeira, e agora que se apercebe que fez asneira, procura fazer o que faz habitualmente: chutar as responsabilidades, encontrar um bode expiatório, e desta vez foi o desgraçado do Sr. Ministro das Finanças, Teixeira dos Santos. Mas este folhetim não acaba aqui. Acho que nós somos surpreendidos ainda ontem com um documento da Sociedade de Desenvolvimento da Madeira. Ora, como sabem, a Sociedade de Desenvolvimento da Madeira é a entidade concessionada para fazer a exploração do Centro Internacional de Negócios da Madeira. Mas que eu saiba, a Sociedade de Desenvolvimento da Madeira não é a entidade que se substitui ao Governo na defesa dos interesses dos madeirenses. Que eu saiba, não é isso. Ora, este documento que aqui está, que tem várias páginas, assinado pelo Sr. Dr. Francisco Costa, é um documento que supostamente pretende esclarecer os grupos parlamentares. Lembro que isto não foi enviado às redações, foi enviado aos grupos parlamentares, à Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira. Ora, o que é lamentável, e é importante que se diga isto, é que o Governo Regional permita que, por um lado, seja a SDM a fazer uma explicação à Assembleia o que é que se passou com esta atrapalhada, demonstrando, em primeiro lugar, um atestado de absoluta incompetência ao Sr. Secretário Regional das Finanças. E, portanto, que fique claro, se há alguém neste processo que tem que ter imediatamente uma guia de marcha para sair do Governo, não é o Ministro Teixeira dos Santos, é o Secretário Regional das Finanças, porque nem foi capaz de fazer um papelinho que explicasse aos partidos o que é que se tem passado nesta matéria. E nós compreendemos que não foi capaz. É porque ele não sabe. É pelo Sr. Secretário-Geral das Finanças. Não sabe o que é que se está a passar na negociação com a SDM, porque não participa nessa mesma negociação, porque está ausente da negociação e porque quase sistematicamente deixa estes interesses da Madeira, e aqui está um outro problema, deixa estes interesses da Madeira nas mãos de um privado. Ora, este documento, vindo assinado pelo Presidente da SDM, é a demonstração que é o Presidente da SDM e não o Governo Regional e o Secretário-Geral das Finanças que está a conduzir as negociações. Ora, eu pergunto, que legitimidade tem o Presidente da SDM, por muita notoriedade e importância que tenha, em comparação com o responsável do Governo Regional da Madeira? Isto não é possível acontecer. Isto é a demonstração da irresponsabilidade deste Governo. Isto é a demonstração do desnorte que vai no Governo, volto a repetir, da irresponsabilidade que vai no Governo e, infelizmente, da incompetência deliberada deste Governo, que obviamente prejudica a Madeira. E, portanto, nós queríamos concluir dizendo de forma clara o seguinte: o grupo parlamentar do Partido Socialista na Assembleia, em tempo oportuno e com enorme sentido de responsabilidade, alertou o Governo Regional para a situação. Imagino que o Governo Regional eventualmente nem se tinha apercebido desse pormenor. Hoje percebe-se porquê. Porque é o Sr. Presidente da SDM que conduz este processo e não o Sr. Secretário-Geral das Finanças. Isto é algo que o Sr. Secretário-Geral também tem que explicar porquê, para começar. E, portanto, nós em altura oportuna alertamos para esta matéria. Desde essa altura até hoje, dentro de todas estas trapalhadas que nós vimos e que eu vos acabei de citar, não verificamos um único fio condutor na estratégia que é fundamental ter para negociar com a União Europeia. E aqui está, e aqui reside o grande problema deste processo negocial que está em vias de ser cancelado. É que o Governo Regional não tem estratégia para o Centro Internacional de Negócios da Madeira. O Governo Regional não tem um rumo para o que quer fazer com o Centro Internacional de Negócios da Madeira. E por tudo isto leva a que os madeirenses sejam prejudicados e quando se apercebe que haverá efetivamente prejuízo, não por ele próprio, que é mais grave, mas porque outros o alertam, resolve tirar as culpas para outros e fazer aquilo que faz sempre, que é encontrar bodes expiatórios para as suas responsabilidades. E naturalmente que nós lamentamos este comportamento, mas não vamos deixar passar, isto em claro,
Nós temos ouvido o PSD e o governo do PSD a sistematicamente tentar encontrar desculpas para tentar sair deste imbróglio que ele próprio criou. Mas